Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida. Vocês são todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar e adorar o nosso Deus. Aqui no finalzinho do vídeo apareceu ali um Pix da conta da igreja. Os irmãos quiserem fazer transferência, dízimo, oferta, podem fazer o Pix, pode também passar cartão de crédito, cartão de débito. Todos aqueles que quiserem fazer oferta, dízimos, qualquer contribuição para a igreja, oferta para o pastor, também às vezes você quer abençoar o pastor também, seja livre. Aí é outro Pix, né? Se for para o pastor é outro Pix, só falar comigo no final. Nós recebemos e agradecemos em nome de Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Nós queremos também cumprimentar os irmãos que estão conectados conosco através da live do YouTube da Igreja Videira. Vocês também são muito bem-vindos. Vocês também podem contribuir conosco. Dízimos, ofertas, tudo. Você pode fazer uma transferência bancária. Hoje as coisas estão muito simples, mas que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos uma mensagem a respeito da justiça de Deus. Na verdade, essa mensagem é quase que uma sequência da mensagem da semana passada, que nós falamos dos mandamentos da graça. Nós falamos semana passada, existem os mandamentos da lei de Deus, mandamentos que Deus deu através de Moisés, mas Jesus veio e trouxe um novo mandamento. Na nova aliança foi estabelecido um novo mandamento. E é debaixo desse novo mandamento é que nós vivemos a nossa vida cristã, que é crer no Senhor Jesus, no Filho de Deus e amarmos uns aos outros. Os irmãos compartilharam essa semana na célula. Quem esteve na célula essa semana, levanta a mão aí. Compartilharam lá, foram abençoados? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ruminar a palavra de Deus para que ela possa ser metabolizada em nós, para que nós sejamos transformados a cada dia na imagem do Senhor. Hoje eu quero falar da justiça de Deus. Eu compartilhei o esboço também com os irmãos. Se você recebeu, quiser acompanhar, nós vemos o apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, capítulo 14, verso 16, ele fala, capítulo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo lidou ali com uma situação na igreja de Roma, e ele, no meio de um discurso que ele estava fazendo, da carta que ele escreveu, ele fez essa afirmação. Nesse versículo ele está falando que o reino de Deus não está relacionado com as coisas naturais desse mundo, com comida, com bebida, com dias, com horas, com regras naturais. Ele fala isso porque havia uma confusão ali na igreja de Roma, exatamente a respeito disso, o que pode comer, o que não pode comer. Era aquela influência dos judaizantes, de levar os irmãos novamente para os fundamentos da lei. E ele estava agora falando de comida e bebida, fazendo menção à lei de Moisés, que a lei de Moisés determina o que pode comer, o que não pode comer, o dia, festa, todos aqueles padrões, aquelas ordenanças lá da lei de Deus. E ele estava ali tratando com aquela desavença que tinha entre os irmãos, principalmente em relação a comer ou não comer carne consagrada. Eu não sei se os irmãos sabem, mas naquela época, todos os templos pagãos que tinha ali sacrificavam animais aos seus ídolos, aos seus deuses, né? Então, praticamente toda a carne que era vendida nos açougues de Roma, ela vinha dos sacrifícios que eram feitos nos templos. Eles levavam lá milhares de animais, sacrificavam, tiravam o sangue, aspergia lá, conforme a crença deles, e depois a carne era vendida nos açougues. Então as pessoas compravam aquela carne, e aí surgiu aquele debate, está comendo carne consagrada, não pode comer carne consagrada. E Paulo estava aqui agora tratando dessa desavença, falando para eles, vocês estão dando muita importância para aquilo que não é o mais importante. Vocês estão criando confusão no meio da igreja para algo que não é mais o fundamento. Ele fala no verso 20 de Romanos 14, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Paulo tinha falado, aquele que crê que pode comer, dê graças a Deus e come em paz. E aquele que não crê que deve comer, dê graças a Deus e não coma. É muito simples isso. Isso ele está falando para a igreja, está falando para nós. Se você crê que deve guardar um dia, dê graças a Deus e guarde. Se você crê que não precisa guardar, dê graças a Deus e não guarde. Se você crê que pode comer carne, dê graças a Deus e coma. Se você crê que não pode, dê graças a Deus e não coma. A vida cristã é para ser muito simples. Ele chega a essa conclusão que os irmãos estavam destruindo a obra de Deus por causa de comida, por causa de bebida. Por isso ele fez essa afirmação,
que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora nós sabemos que o reino de Deus é eterno. Essa afirmação que Paulo está fazendo aqui não é apenas agora na nova aliança. Quando ele está falando do reino de Deus, é o reino de Deus eterno, por toda a eternidade. Tudo que está relacionado ao reino de Deus, referente a nós os homens, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo que nós podemos falar, fazer a respeito do reino de Deus, vai terminar em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Qualquer coisa, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, de Gênesis, Apocalipse, quando está falando do reino de Deus, Paulo está resumindo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso para nós é um sinal muito importante. Nós vamos avaliar se nós estamos pregando o Evangelho de maneira correta, se as pessoas que estão ouvindo estão sentindo paz e alegria no Espírito Santo. Isso é um sinal para nós pregadores, é um sinal para os líderes de célula. Os irmãos, quando estão compartilhando a sua célula ali, quando termina a reunião, eles estão saindo ali cheios de paz e de alegria ou cheios de condenação? Os irmãos aqui que estão a cada domingo aqui no culto, depois que você ouve a pregação, a nossa pregação, você se enche de paz e alegria ou você sai daqui pior do que você entrou? Isso é muito importante. Eu gostaria até de pedir para os irmãos de dar o feedback. A cada semana os irmãos estão aqui. Essa semana teve uma líder que compartilhou conosco um testemunho da célula dela, de uma irmã que está vindo aqui, ouvindo a mensagem, começou a ler aquele esboço que eu compartilho com os irmãos, e ela teve uma revelação poderosa. Ela começou agora a ter uma atitude diante de Deus, diante da palavra de Deus, estudando mais, orando mais. Esse é o fruto da pregação do Evangelho da Graça. Então os irmãos, não se acanhem. Se você é abençoado com a pregação, passa a mensagem para o pastor vai ficar feliz, glória a Deus, estamos pregando o Evangelho da Graça. Mas se você também está sentindo algo que não é bom, passa a mensagem para o pastor também. Vocês podem pegar o telefone com o líder de célula, é muito importante esse feedback. Às vezes nós estamos pregando aqui, tem 3 anos que eu estou aqui, na verdade, dia 28 agora, essa semana completa 3 anos que nós estamos aqui. Vai terminar agora o 3º ano, vamos começar o 4º ano. Estaremos entrando agora num novo ano dentro desse primeiro ciclo que nós estamos aqui. Vamos entrar no 4º ano, é o ano da perseverança, o ano da afinidade. Então é um novo momento que nós estaremos vivendo a partir agora do próximo dia 28. Então tem 3 anos que nós estamos pregando o Evangelho aqui, pregando a palavra de Deus, que nós cremos que é o Evangelho que o Senhor nos deu para ministrar, para pregar. Nós cremos, na verdade, que esse é o verdadeiro Evangelho. Se você tem sido abençoado, compartilha na célula, fala para o líder da pregação. Isso está mudando a sua vida em quê? Aí eu pergunto para os irmãos têm sido abençoados a cada domingo aqui? Se é, diga glória a Deus. Se não é, diga misericórdia. Aleluia. Tenho vontade de orar em línguas aqui agora, É bom saber. Mas é bom a gente ver que os irmãos vêm e voltam, é porque está sendo abençoado. Nós não estamos aqui para pregar o que os irmãos querem ouvir. Nós temos uma mensagem, nós temos uma palavra para pregar, para a edificação da igreja. O Senhor está edificando a sua igreja, através da sua palavra e da operação do Espírito Santo. Então, se nós temos pregado e os irmãos têm sentido paz e alegria, isso é um sinal de que nós estamos pregando o Evangelho do Reino de Deus. Porque o Evangelho do Reino vai produzir paz e alegria no Espírito Santo. Agora, se você ouve uma pregação, e essa pregação, em vez de trazer paz e alegria, traz condenação e acusação, então você precisa avaliar essa pregação. Ela não está relacionada ao reino de Deus. Algumas pessoas que gostam de dar ênfase no Velho Testamento, de Moisés, mesmo quando nós pregamos hoje na Nova Aliança, a lei de Deus, mesmo quando você prega hoje Deuteronômio 28, das maldições, aquilo ali tem que produzir para nós paz e alegria. Por quê? Porque nós pregamos essa mensagem com a chave da Nova Aliança. Aqueles que viviam no tempo do Velho Testamento, eles tinham ali as maldições relacionadas em Deuteronômio 28, e para que eles se livrassem daquela maldição, eles deveriam cumprir a lei. Hoje nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Então todas aquelas maldições ali, para cada uma delas, se você lembra, se você já leu, você vê que a lista é muito grande de maldições. Nós fomos libertos de cada uma delas, diga glória a Deus.
porque Jesus cumpriu a lei e nós fomos colocados em Cristo. Então toda a palavra de Deus em relação a nós, ela deve produzir paz e alegria no nosso espírito, no Espírito Santo. Quando ouvimos uma pregação que isso não traz paz e alegria, pelo contrário, traz condenação, pode rejeitar, mesmo que seja palavra de Deus. Mas se está trazendo condenação, está pregando no espírito da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. A lei é boa, a lei nos conduziu a Cristo, porque nós não conseguimos cumprir a lei, nós clamamos por salvação, o Salvador nos foi dado, fomos salvos, e agora não estamos mais debaixo da condenação da lei, mas a lei foi boa porque ela nos trouxe para o Senhor, como nós falamos semana passada. Agora, quando você ouve uma pregação e ela traz paz e alegria no Espírito, então você está ouvindo o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que deveria ser natural. A pregação do Evangelho deveria em qualquer tempo, em qualquer lugar produzir, porque a palavra Evangelho, ela significa boa nova. Nós vemos lá no Evangelho de Lucas, quando os anjos apareceram lá para os pastores, Lucas capítulo 2, a partir do verso 10 diz: o anjo, porém, isso foi quando Jesus nasceu, o anjo, porém, lhes disse: não temais, não tenham medo, eis aqui vos trago boa nova. Fala, boa nova. Boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Não nasceu o condenador, não nasceu o juiz, mas nasceu o Salvador, que é Cristo. Salvador, que é o Messias. Salvador é aquele que foi prometido em todo o Velho Testamento. Nasceu, aleluia. Então eu estou trazendo para vocês a boa nova. Ele é o Senhor. Os anjos estavam falando para os pastores ali, porque aqueles pastores tinham condição de saber quem era esse que estava nascendo. Os anjos não iam falar para alguém que nunca ouviu a palavra de Deus anunciando o Messias. Ele falou: hoje eu estou trazendo uma boa nova de grande alegria. Aquele que foi anunciado de Gênesis até agora o último profeta, Malaquias, Zacarias, nasceu na cidade de Davi. Então é uma boa notícia. Agora, interessante que essa palavra boa nova, se você orar no original, no grego, é evangelho. Evangelho é a boa nova de Deus, é a boa notícia que Ele nos trouxe. Então todas as vezes que nós pregamos anunciando o Salvador, o Cristo, o Senhor Jesus e a sua obra, inevitavelmente ela vai produzir paz e alegria no nosso espírito, paz e alegria no Espírito Santo. Imagina aquele anjo chegar ali para aqueles pastores: traga uma notícia para vocês, mas hoje nasceu o juiz que vai condenar os pecadores. Hoje nasceu aquele que vai mandar vocês para o fogo do inferno. Hoje nasceu aquele que, se vocês não se consertar, hoje vai tudo queimar no inferno. Era uma boa notícia? Sim ou não? Claro que não. Mas os anjos anunciaram: hoje eu venho anunciar a boa nova. Nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Então isso é motivo de grande alegria e trazer paz no nosso coração. Mas Paulo fala, mas alguém pode perguntar: e a justiça? Paulo falou que o reino de Deus é justiça, pastor. Primeira coisa é justiça, né? E aqui é que eu quero falar para os irmãos, né? Todas as vezes nós pregamos, irmãos sabem, nós pregamos o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos que esse é o Evangelho. Mas todas as vezes que nós falamos do Evangelho da graça e damos a ênfase que Deus é amor, sempre aparece o irmão falando: Deus é amor, mas Deus é justiça. Já vem logo com a espada de fogo: Deus é justiça. Se você compartilha com outros irmãos aí da cidade e fala que Deus é amor, na hora eles estão prontos: Deus é justiça. Isso é verdade. Nós sabemos que Deus é justiça. Na verdade, amor e justiça são atributos do nosso Deus. Atributos é aquilo que Ele não pode negar. Deus não pode negar o seu amor, mas também não pode negar a sua justiça. Deus não apenas ama, Ele é amor. Deus não é apenas justo, Ele é a própria justiça. Deus não tem como viver, não tem como operar negando a sua justiça e o seu amor. Agora, para nós, uma coisa não anula a outra. Nós vemos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus trabalhando em amor e justiça. O tempo todo na palavra de Deus, você vê junto amor e justiça.
Deus não separa o seu amor da sua justiça e nem separa a sua justiça do seu amor. Eu quero falar hoje para que de uma vez por todas isso fique no seu coração. Os irmãos sempre fazem essa afirmação que Deus é justiça. É como se nós estivéssemos pregando que Deus vai anular a sua justiça para manifestar a sua graça e o seu amor. Deus não precisa anular a sua justiça para manifestar o seu amor e nem anular o seu amor para manifestar a sua justiça. Deus é Deus, aleluia. Talvez para nós isso seria muito difícil, né? Nós acompanhamos casais, acompanhamos famílias e às vezes nós amamos, mas uma coisa que acontece produz em nós a ira e nós queremos a justiça. E os casais que se divorciam é porque eles não conseguem conciliar amor com justiça. Mas Deus é poderoso, inclusive, para fazer essa conciliação. Então eu queria mostrar lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus nos apresentando o amor e a justiça. Lá em Gênesis 1:26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Foi o momento que Deus decidiu criar o homem. Depois, Gênesis 2:16, ele diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus manifestou o seu amor, expressou o seu amor quando criou um ser e deu a ele a sua imagem, deu a ele a semelhança. É muito amor Deus criar alguém e dar a imagem dele. Nós vemos o amor de Deus sendo revelado para nós na criação. Deus revelou o seu amor por nós na criação, porque Ele deu para nós a sua imagem, deu para nós a sua semelhança. E depois Ele nos deu um jardim, onde nós poderíamos desfrutar de tudo que estava ali naquele jardim. Isso tudo nos revela o amor de Deus, que colocou o homem num jardim para desfrutar de tudo. Mas nesse momento também Ele revelou a sua justiça, colocando uma condição, um único mandamento para que o homem tivesse o chamado livre-arbítrio, poder de escolha, para que o homem não ficasse no jardim como que fosse obrigado. Deus me colocou aqui, eu não quero ficar nesse jardim aqui, agora eu sou obrigado. Não, Deus deu para ele uma escolha. Você pode ficar aqui livremente, desfrutar de tudo que tem aqui. Só tem uma árvore que eu quero que você não mexe nela, porque ela é minha. Deus estava dando agora para o homem a sua justiça. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser, ser fecundo, multiplicar, encher a terra, expandir esse jardim, cultivando e guardando. Mas não toque naquela árvore, porque aquela árvore é minha, porque no dia que você tocar, certamente você vai morrer. O homem tinha agora a condição, a opção de desfrutar do amor do jardim ou de negar esse amor. E nós sabemos que ele usou o livre-arbítrio e fez a escolha errada. Ainda hoje as pessoas gostam de usar essa expressão, né? Eu tenho livre-arbítrio, né? Um dia eu respondi essa pergunta de alguém perguntou a respeito de livre-arbítrio, né? Que eu posso escolher o que eu quero, né? Só teve 2 homens aqui na terra que teve o verdadeiro livre-arbítrio, o direito de escolha. O primeiro foi Adão antes do pecado, e o segundo foi o Senhor Jesus. Depois que o homem caiu ali no Éden, fez a escolha errada, usou do seu livre-arbítrio para fazer a escolha errada, ele se tornou escravo. Agora ele não tinha mais o livre-arbítrio, ele perdeu o poder de escolha, ele era influenciado pelo diabo. E todos os homens descendentes de Adão, inclusive nós, nascemos escravos do diabo. Não temos o poder de escolha, não temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que nós queremos. As pessoas pensam que tem. Hoje eu vou para o culto, hoje eu não vou para o culto. Não, eu não vou mexer com esse negócio de igreja mais não. Não, eu vou continuar na igreja. Você pensa que você tem essa liberdade de escolha, nós não temos mais. Quando Jesus veio, Ele nos libertou agora da escravidão do diabo. Mas nós nos tornamos servos de Deus. Não é porque Ele está nos escravizando agora, é porque a única maneira que nós temos de viver livre da escravidão do diabo é permanecermos nele. Porque se Deus na verdade não fez uma aliança conosco, Deus fez uma aliança com o homem Cristo Jesus. A nova aliança, ela foi firmada entre o Pai e o Filho aqui na terra, que era um homem, 100% homem. E a maneira de Deus nos abençoar na nova aliança é nos colocando em Cristo. Então, se nós fomos colocados em Cristo, então agora nós desfrutamos da nova aliança.
Porque se dependesse da nossa obediência na nova aliança, já tínhamos perdido. Porque toda aliança tem uma maldição. Se quebrou, vai morrer. Por que nós não morremos mais quando falhamos? Porque nós estamos em Cristo e Ele cumpre fielmente a aliança que foi firmada. Mas nós não temos mais o livre-arbítrio. Hoje, se nós inclinamos para as coisas do Espírito, nós seguimos a vontade de Deus. Mas mesmo sendo crente, pastor, se eu me inclino para as coisas da carne, eu vou ser influenciado pelo outro. A carne vai me conduzir à influência do diabo. Então nós não temos mais esse poder de escolha como Jesus teve, como Adão teve. Mas voltando para cá, Deus manifestou a sua justiça, colocando uma condição para que o homem ficasse ali. E porque ele desobedeceu, por justiça, ele foi colocado para fora do jardim. E aí nós vemos hoje, analisando os crentes de hoje, né? Se você pegar aqueles crentes mimizentos, aqueles crentes murmurador, eles vão falar que se Deus tivesse amado o homem de verdade mesmo, Ele não teria colocado nenhuma condição lá no jardim. Teria liberado geral, o homem poderia fazer o que quisesse lá no jardim. Se Deus tivesse feito isso, Ele estaria negando a sua justiça. Deus deu para o homem, de toda árvore pode desfrutar livremente. Mas tem uma, se Deus liberasse geral para fazer o que quisesse, como tem muito crente querendo fazer aí, Ele estaria negando a sua justiça, mas Deus é justo. Mas por outro lado, se você pegar aqueles legalistas de hoje, os irmãos da Galácia, eles seriam muito mais duros ali no jardim com o homem. Encheriam o homem de medo, não pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo, faria um terror na cabeça do homem ali, para tentar preservar, para ele não cair. Se Deus tivesse tido essa atitude, enchendo o homem de medo, Ele estaria negando o seu amor, porque o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Deus é amor e Deus é justiça, perfeito nas suas ações. Não nega o amor e não nega a justiça. Tem um outro texto na palavra de Deus que eu amo esse texto, né? O dia que eu li ele a primeira vez, que eu tive a revelação, ele mostra carinhosamente esses dois atributos de Deus, né? Em relação ao seu povo. Ele mostra o seu amor e a sua justiça em relação ao povo dele. Na verdade, ele se refere a Efraim. Depois que o reino de Israel foi dividido, tinha o reino de Judá no sul e o reino do norte, que era chamado de Efraim, Samaria ou o próprio Israel. Então esse texto está se referindo a esse povo que estava no reino do norte, que tinha feito muitas abominações, né? Desde que foi estabelecido ali com o rei Jeroboão, eles pegaram um caminho completamente diferente daquilo que era a vontade de Deus. Mas presta atenção no que Deus está falando a respeito deles. É o próprio Deus que está narrando aqui. Então Deus diz: bem ouvi que Efraim se queixava dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque Tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Agora Deus falando: não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Esse texto Deus está falando do filho, do povo dele, que foi muito desobediente, rebelde. E agora, depois que ele tratou com o seu povo, o povo arrependeu, converteu, e agora ele está falando ternamente. Me lembro dele, comove-se o meu coração. Isso aqui é uma palavra preciosa para nós confessarmos. Você pode falar como se Deus estivesse falando: não é William, meu precioso filho, tantas vezes quanto falo dele, eternamente comove o meu coração. Você pode colocar seu nome aqui, porque essa é a verdade de Deus, é a expressão do amor de Deus. Onde é que está a justiça aqui? A justiça, Deus corrigiu o seu filho. A justiça não é só mandar para o inferno, não. Todas as vezes que Deus nos corrige, eu quero ministrar semana que vem a respeito da disciplina de Deus, mas todas as vezes que nós somos disciplinados pelo nosso Pai, é uma expressão de justiça, de fazer a coisa certa, não faz a coisa errada. Eu estou aqui para te conduzir. Rodrigo falou aqui, Deus nos conduz por um caminho, e quando nós queremos desviar para a esquerda, para a direita, ou para a esquerda ou para a direita, o próprio Isaías fala: uma voz atrás de ti vai falar: volta para cá, esse é o seu caminho. Então nós vemos Deus trabalhando o tempo todo com a sua justiça e manifestando o seu amor. Deus é justo.
O tempo todo Deus é justo. E quando nós olhamos para Deus como juiz, tanto Ele pode bater o martelo e declarar culpado, como Ele pode bater o martelo e declarar inocente, absolver o réu. Já eu chego aonde eu quero falar para os irmãos. Quando nós estamos falando de justiça, estamos falando de juiz, estamos falando de Deus é justiça, que Paulo falou aqui. Como Deus é justiça, Ele pode julgar você e falar, você está absolvido, você não está condenado. Ou Ele pode bater o martelo e falar, você está condenado conforme a situação que você está vivendo. A justiça é reta e Deus julga conforme a própria lei que Ele nos deu. O que acontece com esses irmãos que sempre estão nos lembrando que Deus é justiça, é porque todas as vezes que eles falam que Deus é justiça, eles estão se referindo à ira de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça, a ira dele está vindo sobre o pecado. Aonde tem pecado vai manifestar a ira. Então aqueles irmãos que estão o tempo todo com medo de Deus, com medo da ira de Deus, estou falando de irmãos, eu estou falando de crente. A maioria dos crentes do mundo morre de medo da ira de Deus. Se tem uma oração que eles nunca fazem é Maranata, vem Senhor Jesus, porque se Ele vier e eu não estiver pronto, a ira de Deus vai vir sobre mim. É por isso que eles ficam o tempo todo lembrando uns aos outros, Deus é justiça, cuida da sua vida, te conserta com Ele, te conserta porque o anjo está aí para te pegar. Sempre se referindo à ira de Deus. Mas Paulo fala, nessa mesma carta aos Romanos, a respeito da ira de Deus. Está no capítulo 1, no verso 18, Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda o quê? Impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele faz a menção da impiedade. Essa impiedade é daqueles que têm a natureza de ímpio, aqueles que não nasceram de novo. A ira de Deus vai se manifestar. A ira de Deus é real, existe, e ela virá. Mas não virá sobre o seu povo, não virá sobre os seus filhos, não virá sobre aqueles que já recebeu uma nova natureza. A ira de Deus vai se manifestar sobre o mundo, vai manifestar sobre aqueles que não receberam a salvação porque não creram no Senhor Jesus. Para aqueles que creram, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que são filhos de Deus, Paulo fala outra coisa. Na carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Um dia nós fomos ímpios, um dia nós éramos ímpios e nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Existem os filhos da obediência hoje. Um dia nós fomos filhos da desobediência, mas não somos mais, porque nós experimentamos agora essa vida que Ele nos deu. Ele continua dizendo: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Um dia nós fomos filhos da ira, nós éramos filhos da ira e estávamos sujeitos à ira de Deus. Mas agora Paulo está falando que Ele veio, estando nós mortos, Ele nos deu vida, nos tirou da posição de morte, nos tirou da impiedade, né? E ele fala aqui algo precioso, que ele fala da natureza, que nós éramos por natureza, a nossa formação era pecaminosa. Nós que éramos por natureza filhos da ira, não somos mais filhos da ira, não estamos mais debaixo da ira de Deus. Diga glória a Deus. Nós não estamos mais, nós não somos mais filhos da ira. Nós tínhamos essa natureza do homem caído, e por isso nós seguíamos o curso do mundo, sendo escravos do diabo. E na verdade nós estávamos debaixo da condenação da lei e das maldições, sujeitos às maldições da lei. Éramos filhos da obediência e estávamos perdidos, como quem está lá fora está perdido. Agora, porque Deus nos amou de tal maneira, Ele veio em Cristo, e estando nós mortos, nos deu vida e nos livrou da condenação da lei, nos livrou das maldições da lei, nos livrou da ira de Deus. E onde que aconteceu isso? Aonde que Deus operou essa transformação? Na cruz. A cruz é o centro do Evangelho. A cruz é o lugar onde Deus uniu o seu amor
e a sua justiça. Foi lá na cruz que Deus nos transformou de filhos da ira para filhos da graça, de filhos da desobediência para os filhos da obediência. A cruz é muito importante para nós, eu sempre falo isso nas nossas reuniões. Nós nunca deveríamos esquecer da cruz. Não é fazer um amuleto de cruz, mas é meditar na obra da cruz, porque foi lá que nós fomos transformados, foi lá que nós recebemos uma nova natureza. Não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque não somos mais filhos da ira. Eu estou falando da justiça de Deus, que está sobre nós, mas não mais debaixo da ira. Sobre nós Deus bate o martelo e fala: absolvido. Não há mais condenação, não há mais culpa. Na cruz o Senhor uniu a sua justiça e o seu amor. Foi lá na cruz que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. A ira de Deus foi derramada, estava preparada para nós que éramos filhos da ira, mas Jesus se colocou no nosso lugar, é a substituição. Ele nos substituiu na cruz, e Ele bebeu o cálice da ira de Deus, e foi ali que Deus nos amou, e foi ali que a justiça foi satisfeita. Para Deus satisfazer a sua justiça sem negar o seu amor, é algo que nós deveríamos valorizar mais, a justiça de Deus. Eu estava meditando nessa palavra, e nós deveríamos dar muito mais ênfase na justiça. Porque para que o homem criasse o homem, para que Deus criasse o homem expressando o seu amor, colocando um jardim, foi instantâneo, foi um dia. Mas para que Deus pudesse trazer o homem de volta, foi milênios. Um plano de redenção foi criado. Deus anunciou lá no Gênesis, quando o homem caiu: vou mandar o descendente da mulher, ele vai vir para desfazer as obras do diabo. A obra do diabo no jardim foi levar o homem à queda. Eu vou mandar o descendente da mulher. Mas foram milênios, Deus não poderia operar salvação naquele lugar. Quando teve aquele problema entre Caim e Abel, o diabo pensou logo: esse aí, Abel, que é o preferido dele, vai vir pisar na minha cabeça. Deus não podia fazer isso lá ainda, porque Deus é justo. Deus teve que anunciar todo o plano de redenção. Deus teve que anunciar aonde nasceria esse descendente da mulher, de quem ele nasceria, como ele viveria, como ele morreria. Durante esses milênios do Velho Testamento, Deus estava preparando para executar a sua justiça. Deus não poderia ter matado Abel e o sangue de Abel nos salvar, porque Abel já era contaminado do pecado, não tinha nenhum. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, há um versículo que ele fala que Deus procurou entre todos os homens um que pudesse ficar diante dele para interceder na brecha em favor dos homens. Não achou nenhum. Por isso Jesus veio. Jesus era a perfeita justiça de Deus. Veio, foi tentado em todas as coisas como o primeiro Adão, e como o último Adão ele obedeceu. O fato de nós ter sido salvos, fomos salvos pela justiça. Nós sempre falamos porque Deus nos amou de tal maneira. Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos crer, mas foi a justiça de Deus. Quando nós fomos declarados justos, fomos declarados pelo juiz. O juiz nos declarou justos porque ele condenou Jesus no nosso lugar. Então essa conversa de que Deus é amor e Deus é justiça, que a ira dele, isso é conversa de quem ainda não experimentou do amor de Deus e nem conhece a justiça de Deus. Nós estamos aqui hoje na liberdade do nosso Pai, porque com justiça Ele nos colocou nessa posição. Tudo aconteceu lá na cruz, e é por isso que Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. É impressionante como que Paulo valoriza a graça de Deus, né? Muitos irmãos desprezam a graça de Deus, diz que nós pregamos um evangelho barato. Esse evangelho aí qualquer um fica na igreja, mas Paulo está falando da suprema riqueza da graça. Na mesma carta aos Efésios, fala para louvor da glória da sua graça. Houve glória nessa graça, há glória nessa graça. Isso aqui não tem nada de barato, isso aqui custou, foi muito caro.
Muito caro. Durante milênios Deus preparou essa justificação, essa justiça para nos dar essa condição de ter nos ressuscitado, nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Eu volto para Paulo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que justiça que Paulo está falando aqui? De que justiça que ele está mencionando aqui? É da nossa obediência? São as obras da nossa obediência? Depende de eu fazer alguma coisa para que eu possa receber essa justiça que Paulo está falando do reino? É claro que não. Aqui está falando que é pela graça sois salvos, não é pela nossa obediência. Não tem nada a ver com a nossa obediência. Foi pela justiça de Cristo. Nós vemos Paulo falando na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores e condenados, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia! Todos nós nascemos condenados por causa da desobediência de um, e Deus é justo. Se por causa da desobediência de um, todo mundo foi condenado, Deus fazendo justiça, se apenas um obedecer, agora eu posso justificar todos aqueles pela graça mediante a fé. Precisamos crer para receber essa justificação. Mas nós vemos Paulo falando na carta aos Filipenses, no Novo Testamento, duas justiças. Há duas justiças, dois tipos de justiça que a Bíblia nos mostra no Novo Testamento. Em Filipenses 3, verso 9, ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça que depende da nossa obediência aos mandamentos da lei, essa não depende de fé. Se eu creio que eu posso obedecer aos mandamentos, eu vou ser justificado pela lei. Mas nós sabemos que ninguém, próprio Paulo fala, ninguém foi justificado pela lei. Mas existe a justiça da lei. Cumprir os mandamentos, você está justificado. Mas ele fala que a justiça do reino de Deus, essa justiça, esse reino de Deus que é justiça, paz e alegria, ele está falando da justiça que é baseada na fé. A justiça que Paulo fala, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é a justiça da fé. É quando nós cremos que nós somos justificados. Nós vemos Jesus falando disso também. No Evangelho de Mateus é muito conhecido, Jesus falando, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Que justiça que Jesus está falando aqui que nós devemos buscar? A justiça que é baseada na fé. É a justiça que ele obedeceu. Não é a justiça baseada na nossa obediência, nas nossas obras de obediência. Quando Jesus está falando buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ele está se referindo à mesma justiça que Paulo fala. Na verdade, Paulo está falando da mesma justiça que Jesus fala. É a justiça baseada na fé e não na justiça que conquistamos pelo nosso esforço, pela nossa obediência. No Velho Testamento, as pessoas precisavam obedecer para se tornarem justas. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos justos porque nós cremos. É porque nós cremos no Senhor Jesus. E porque nós cremos na obra da cruz, na consumação da obra da cruz, nós somos declarados justos pelo próprio Deus, em justiça. Porque é pela graça mediante a fé. No Velho Testamento, para que as pessoas se tornassem santas, fossem santificadas, tinham que obedecer também. Mas agora, no Novo Testamento, na dispensação da graça, nós fomos santificados pelo próprio Senhor, por essa obra da cruz. Nós somos santificados pelo próprio Cristo. É o Jeová Makadesh, essa é a obra do Jeová Makadesh. Por que nós somos santos? Por que nós somos separados? Porque nós fomos colocados naquele que é santo. Jesus, ele é a expressão de todos os nomes redentivos do Velho Testamento. Jireh, Rafá, Shalom e também o Makadesh, que é o Senhor que nos santifica. Não precisamos obedecer os mandamentos da lei para sermos declarados nem justos e nem santos. Nós somos apenas porque cremos, porque é a justiça baseada na fé. Diga amém. Glória a Deus. Nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, porque nós somos feitos justos diante de Deus.
O próprio Paulo fala na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Jesus não conheceu o pecado, mas o Pai fez ele pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça. É a substituição. Jesus se fez pecador no nosso lugar e nos concedeu a sua justiça. Essa é a verdade que nós temos que confessar. Nós não estamos mais sujeitos à ira de Deus. Nós devemos confessar todos os dias: nós somos justos, eu fui feito justiça de Deus em Cristo, eu fui justificado pela obra da cruz, mas eu fui justificado em justiça. Eu não posso usar agora a expressão que Deus é justiça para negar a obra da cruz. E quando eu chego para o irmão e falo, Deus é justiça, apontando o dedo para ele, para falar que a ira de Deus vem, eu estou negando a obra da cruz, eu estou negando o sacrifício do Calvário. As pessoas não têm noção. Por isso nós temos que meditar na obra da cruz, nós temos que olhar para a cruz e saber que aquilo ali foi um projeto de Deus que demorou milênios para concretizar, para que Jesus chegasse naquele momento ali e falasse: está consumado. Ele estava falando de todo o Velho Testamento que foi anunciado. O Evangelho de João é um momento que fala que depois que Jesus viu que tudo que estava escrito sobre ele já havia acontecido, ele teve sede. Durante todo o Velho Testamento, Deus anunciou detalhe por detalhe da justiça que iria ser realizada. Quando eu falo que tem irmãos que estão debaixo da ira de Deus, eu estou agora negando a obra da cruz. Eu estou negando o sacrifício do Calvário. Nós precisamos crer da maneira correta, para vivermos da maneira correta. Se eu creio da maneira certa, eu não vou viver debaixo de condenação. Ainda que eu falho, ainda que eu caia, se eu creio da maneira correta, que a obra está consumada, eu não estou mais debaixo de condenação. Paulo fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele obedeceu, por causa do sacrifício do Calvário, a justiça foi imputada a mim. Assim como falamos na semana passada, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Os pecados, os atos pecaminosos de Abraão não mudou a sua condição de justo diante de Deus, porque ele creu. Nós precisamos crer da maneira correta. E se nós cremos da maneira correta, nós vamos viver da maneira correta, livre de toda condenação, livre de toda acusação. Semana passada nós falamos dos mandamentos da nova aliança, né? E nós vemos João falando, né? 1 João capítulo 3, verso 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. No Velho Testamento, primeiro você faz, depois você é abençoado. Na nova aliança, primeiro você crê, depois você vive. Na nova aliança, na dispensação da graça, primeiro eu creio na verdade do Evangelho da graça, na boa nova, nessa notícia maravilhosa que foi anunciada: o Salvador, o Messias, o Cristo, o Senhor. E agora eu vou viver a minha vida em paz. A nossa conduta é sempre resultado da nossa crença. Se está vivendo errado, debaixo de condenação, debaixo de maldição, é porque está crendo errado. Está crendo que os seus atos pecaminosos podem levar você de volta para o Velho Testamento, para a justiça da lei. O comportamento nosso é muito importante. Eu não estou falando que ninguém deve viver do jeito que quiser ir. Liberação geral, quer dizer que liberou geral, né? Deus não nega o seu amor, mas não nega a sua justiça. O comportamento é muito importante. O que eu estou falando é que o comportamento é resultado da crença. O comportamento é fruto da fé que você tem. A maneira que você crê determina as suas atitudes. E é exatamente isso que nós vemos em todas as cartas de Paulo, as chamadas epístolas paulinas. Todas as cartas de Paulo são escritas porque tinha problema na igreja, sim ou não? Todas as cartas que Paulo escreveu estavam de alguma maneira ensinando os irmãos. Mas Paulo não escreveu a carta tacando os mandamentos de Moisés para as igrejas. Nós sabemos, a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que tinha muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Aquilo nem parecia igreja. Se tivesse uma igreja hoje aqui, vivendo do jeito que eles viviam, ninguém considera isso. É uma seita maligna, né? Porque eles tinham muita coisa errada lá dentro.
Mas Paulo não chegou trazendo os mandamentos de Moisés para eles. Paulo sempre apresenta primeiro a base da fé e depois ele exorta para ter o comportamento correto. Todas as cartas de Paulo, primeiro ele traz o que é chamado teologicamente de querigma. O querigma é o fundamento teológico, é a base da fé. Então Paulo chega para aqueles irmãos totalmente bagunçados, vivendo uma vida devassa, em confusão de todo tipo, e fala para eles primeiro o que vocês são em Cristo, o que vocês têm em Cristo, o que vocês podem em Cristo. Primeiro Paulo corrige a base da fé e depois exorta os irmãos a viverem da maneira correta. Primeiro Paulo mostra para eles a nova natureza. Vocês não são mais isso aí. Vocês estão vivendo, não estão de conformidade com a sua nova natureza. Vocês precisam saber quem vocês são em Cristo. E a partir do momento que vocês sabem quem vocês são da nova natureza, agora vocês podem viver da maneira correta. A fé errada produz uma atitude errada. Olha o que Paulo fala na carta aos Coríntios. Ele começa falando a introdução da carta. Lembra que a igreja de Corinto tinha divisão de todo tipo, tinha confusão de todo tipo, tinha essas brigas com relação a comer, não comer. E aí Paulo chega falando para eles, a carta diz, Paulo se apresentando: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aquilo parecia uma igreja do diabo, mas Paulo já chega falando, é a igreja de Deus, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Os irmãos lembram que tinha um enteado que dormia com a madrasta, tinha um cidadão lá que estava dormindo com a madrasta, e Paulo está falando aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora ele começa falando: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Se você chega numa casa que está aquela bagunça, marido batendo na mulher, espancando o filho, aquela confusão lá, você chega, dou graças a Deus por vocês que estão aqui. Paulo não está dando graças a Deus por causa da confusão, não. Está dando graças a Deus por aquilo que eles são, pela natureza nova que eles receberam. Dou graças a Deus, a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Leia a carta de Corinto, vê se a atitude dele estava confirmando o testemunho de Jesus, o manso e humilde de coração, aquele que chora, aquele que tem fome e sede de justiça com misericórdia. Dá uma lida na carta aos Coríntios, na primeira, para você ver se a atitude dos irmãos condizem com o testemunho de Cristo. Mas Paulo chegou falando, o testemunho de Cristo é confirmado em vocês, é isso que vocês são, vocês não são essa bagunça que vocês estão vivendo, o testemunho está aí, E ele continua falando: de modo que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está edificando a igreja. Paulo está falando que vocês são, isso aqui é o que vocês vão chegar a ser. O Senhor Jesus está edificando a igreja e vocês vão chegar nesse padrão irrepreensível. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois que Paulo lançou o fundamento da fé, a base da fé, depois que Paulo fez a introdução falando para eles quem vocês são, vocês já receberam tudo de Deus, vocês têm o testemunho de Cristo, vocês foram enriquecidos, vocês foram santificados, chamados para ser santos. Depois que Paulo mostrou para ele quem eles eram, aí Paulo fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Primeiro Paulo precisava corrigir a fé, corrigir a crença. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, Isso é divisão. Primeiro Paulo fala para eles que vocês são um só em Cristo, há um só corpo. E aí depois ele chega e fala: vocês devem agora viver da maneira com que vocês são, vocês devem agora olhar para a nova natureza, e vocês devem viver agora uns com os outros conforme essa nova natureza. Vocês não estão mais vivendo como toda impiedade e perversão, vocês não são mais isso.
Paulo corrige primeiro a base da fé, a crença errada, e o resultado depois vem em consequência de você viver conforme você é. Você é homem, vive como homem. Você é mulher, vive como mulher. Se tem um homem achando que é mulher, ele está vivendo como mulher. Precisa falar para ele, você é homem. E no momento que ele passa a crer que ele é homem, ele passa a viver como homem. Todas as cartas de Paulo, ele usa esse princípio. Primeiro, o querigma, a base da fé, o fundamento teológico da nossa fé. E depois que eu compreendo a base da minha fé, que eu corrijo a minha crença, as minhas atitudes, naturalmente, passam a ser de conformidade com aquilo que eu sou, conforme a minha nova natureza. O problema da igreja de Corinto e todos aqueles que vivem de maneira errada é porque estão crendo errado. Há muitos irmãos vivendo debaixo de condenação, debaixo de culpa. É porque o pastor prega. Pois é, está pregando errado e ele está crendo errado. Precisa corrigir a base da fé, precisa corrigir o querigma. Como é que você fala para alguém, agora a Bíblia está falando, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu estou debaixo de condenação porque eu cometi o pecado. Você está negando a palavra de Deus. Você precisa corrigir a sua fé. A Bíblia está falando, não há mais condenação. Mas eu estou... Para de pecar. Por que você está pecando? Você não está mais debaixo da lei. A lei não tem mais poder sobre a sua vida. Você está debaixo da graça. Então corrige a sua fé e você vai parar de fazer coisa errada. Que é o que Paulo está fazendo para a igreja de Corinto. Eu não sei porque vocês estão vivendo desse jeito. Vocês estão vivendo da maneira que vocês não são. Vocês não têm mais essa natureza. E quando chega lá na carta, capítulo 11, que ele vai falar da ceia, a base da fé deles em relação à ceia era tão errada que Paulo fala que vocês estão doentes até morrendo. Vocês não sabem nada de ceia, por isso que Paulo fala, eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. E ele começa a corrigir agora para a igreja de Corinto o fundamento da fé em relação à ceia. Porque aqueles irmãos não conheciam a verdade a respeito da ceia, estavam doentes e morrendo. Para você ver o que acontece quando a sua fé está errada. As suas atitudes são erradas, mas a consequência dessa fé errada produz até morte. Isso é muito sério que eu estou falando aqui hoje. A igreja de Corinto tinha pessoas que morreram porque não sabiam o querigma em relação à ceia, não conheciam a base da fé em relação à ceia. Por isso Paulo fala, avalia a revelação que você tem da ceia. Você está fazendo a coisa errada, isso aqui virou uma bagunça. Eles chegavam no dia da ceia lá, e a ceia não era pãozinho, cálice como nós, não, era ceia mesmo, comida. E a pessoa chegava e comia tudo, deixava os outros sem, eles estavam ali para encher a barriga. Eles não tinham a revelação que aquilo era o corpo do Senhor Jesus e o sangue. Parece absurdo isso, para nós hoje, mas alguém chega aqui na hora da ceia, o irmão leva o pão aqui e o cálice, o cara está com fome, ele pega logo a bandeja inteira de pão para encher a barriga. É mais ou menos por aí, não tem revelação do que você está fazendo. E a consequência da sua crença errada é que tem muito entre vós doentes e até mortos. Aí Paulo corrigiu para eles agora, deu para eles o fundamento da fé, deu para eles o querigma correto em relação à ceia, para que agora eles pudessem viver o didaquê, que é agora a vida prática, as ações deles de conformidade com a nova fé. Então o que Paulo faz em todas as cartas, não é dar dura nos irmãos, não é trazer mandamento da lei, não adulterarás, não roubarás, não matarás, ele não faz isso. Ele coloca agora a condição de nova criatura, para que as pessoas possam crer certo e viver da maneira correta. Se está vivendo errado, o problema está na fé errada. Precisa corrigir a fé para que as atitudes possam mudar. Nós vemos também na carta aos Efésios, a equipe de louvor pode subir aqui. Paulo também faz a mesma coisa na carta aos Efésios. Para cada exortação há uma base de fé. Lá na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por que nós devemos falar a verdade uns para os outros? Porque nós somos membros uns dos outros. Se eu estou mentindo para você, eu estou mentindo para mim mesmo. Ele coloca aqui a exortação e agora a justificativa da fé pela qual você deve ter a atitude correta. Nós devemos falar cada um a verdade com o meu próximo, porque nós somos membros uns dos outros.
Depois, Efésios capítulo 4, verso 26, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não fique irado, cuida para você não ficar com raiva, porque quando você fica com raiva, para você pecar, é rapidinho. Na sua casa, cuidado com esse negócio de ficar com raiva do seu marido, cuidado com ficar com raiva da sua esposa, que você pode agora pecar e o diabo vir e acabar com o casamento. Mas os irmãos, quando leem isso aqui, eles já falam logo, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol, nem deis lugar ao diabo, senão o diabo vem e traz a maldição da lei de novo. O pecado te leva para debaixo da condenação da lei. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que Paulo está falando na carta aos Efésios. Ele está falando, cuida da sua casa, da sua família, para você não ficar com raiva, porque se você pecar, agora o diabo pode vir e destruir, criar mais confusão ainda. Então segura, não fica com raiva, acalma, depois você conversa. Depois Efésios 4, 3, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo fazendo coisa errada. Não entristeça o Espírito Santo crendo de maneira errada, né? Porque tem gente que acha que o Espírito Santo fica triste quando você comete um pecado. Cometeu um ato pecaminoso, o Espírito Santo entristeceu, o Pai está irado com você e Jesus tirou você o seu nome do livro da vida. Os irmãos são radicais com a justiça de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui hoje para convencer você da justiça. Já falei isso aqui. Um dia você era ímpio, estava no mundo, era filho da desobediência, filho da ira. O Espírito Santo foi lá e te convenceu do pecado, te convenceu da sua natureza pecaminosa, te convenceu que os seus atos pecaminosos eram consequência da sua natureza. Naquele dia o Espírito Santo te convenceu, você viu que estava perdido, clamou pelo Salvador, Jesus chegou e salvou você. Agora hoje o Espírito Santo está te convencendo da justiça, mas é a justiça que procede da fé, não é a justiça que procede das suas obras de obediência aos mandamentos da lei. Não entristeça o Espírito Santo, creia da maneira correta, viva da maneira correta. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo é o próprio Deus que está aí para te conduzir a toda a verdade, mas tem muito irmão vivendo como se fosse ímpio, vivendo debaixo de condenação, não tem coragem de clamar Maranata porque acha que vai para o inferno. Isso entristece o Espírito Santo. E é por isso que ele está aí hoje. Um dia te convenceu do pecado, hoje te convence da justiça, que procede da fé. Diga glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Nós vemos, para cada exortação de Paulo, é baseada numa revelação daquilo que somos, temos e podemos em Cristo. Quando compreendemos, quando temos revelação da nossa nova natureza. Se você tiver revelação da sua nova natureza, da nova criação que você é, então você não vai ter problema mais com relação à obediência, porque as nossas ações são frutos da nossa fé. E Paulo chega e termina falando, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu conheço que justiça que ele está falando, que eu fui justificado pela graça mediante a fé, a consequência dessa justiça é paz e alegria no Espírito Santo. Mas se eu interpreto essa justiça como a justiça da minha obediência aos mandamentos da lei, não tem paz e nem alegria. A justiça que procede da fé vai produzir no meu coração paz e alegria. Isso tudo está relacionado à obra da cruz. Foi lá na cruz que a justiça de Deus foi satisfeita, quando a ira de Deus veio sobre Jesus. Toda vez que eu medito na obra da cruz, eu me emociono, porque o que Jesus sofreu não foi a chicotada, não foi os pregos, não foi esse o sofrimento que o Senhor teve. O sofrimento que o Senhor teve foi a separação do Pai. Por toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram um. Mas houve um momento lá na cruz que o Pai virou as costas para o Filho. Quando Jesus clamou no Getsêmani, se possível passa de mim esse cálice, não está falando de chicotada de prego, está falando da perda da comunhão, porque a condenação do pecado, do ímpio, é a separação eterna do Pai, e Jesus se fez maldição no nosso lugar. A ira de Deus veio sobre ele, e ele sofreu todas as maldições. Dá uma sugestão para você, quando chegar na sua casa, pega Deuteronômio 28, a parte das maldições, e começa a ler ali, uma por uma,
olhando Jesus sofrendo cada uma daquelas maldições. Cada uma daquelas maldições, maldito ao entrar, maldito ao sair, maldito, 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 maldito. Cada uma daquelas maldições Jesus sofreu, uma por uma. É 2 páginas de Bíblia de maldição. A ira de Deus veio sobre ele. E por isso, hoje, nós podemos dizer o que Paulo fala, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados por causa dessa obra da cruz. Justificados porque Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Justificado porque nós cremos nessa verdade, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Se você crê no Senhor Jesus, crê na obra da cruz, crê que Ele levou a ira de Deus no nosso lugar, então você tem paz com Deus. Não permita o diabo roubar a sua paz. Não permita o diabo roubar a sua paz, falando que tem condenação. Se alguém chegar para você e falar que você está debaixo de maldição, que você está vivendo da maneira errada, procure a base da fé certa e viva da maneira correta, mas não aceite condenação. Quando você aceita condenação, você está negando a obra da cruz. Não negue a obra da cruz por nada nesse mundo. Não negue a obra da cruz por nada nesse mundo. Custou muito caro, foi muito difícil para Deus, né? Horrível falar isso, né? Tem alguma coisa difícil para Deus? Não, Deus é Deus. Foi difícil. Custou a separação do pai com o filho. Pode ter certeza, foi difícil. Jesus clamou, se possível, passa. Foi difícil. Por causa disso tudo, nós podemos confessar: eu fui justificado mediante a fé, e por isso eu tenho paz com Deus por meio do meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para termos a revelação dessa verdade, que hoje nós fazemos parte do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você não tem desfrutado de paz e alegria no Espírito Santo, ore agora para que Deus possa te dar a revelação da justiça. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra, a Tua Palavra que nos foi concedida pela Tua graça, que abra os olhos do nosso coração para compreendermos que hoje nós vivemos como justificados pela Tua graça e que nós recebemos mediante a fé. Nós oramos hoje, ó Deus, para que essa verdade, ó Deus, reine no nosso coração e possamos a cada dia contemplar o amor do Senhor e a justiça do Senhor que foi realizada na cruz, para que nós tivéssemos paz com o Senhor. Nós oramos hoje, ó Deus, repreendendo todo espírito de acusação, todo espírito de condenação. Nós ordenamos: sai do nosso meio, sai da nossa vida, caia por terra agora toda obra do inferno. Oramos hoje, Senhor, nos apropriando da justiça que foi realizada na cruz, recebendo por fé, sabendo que nos foi concedida pela graça mediante a fé. Nos apropriamos do amor do Senhor, mas também nos apropriamos da justiça que foi realizada. Assim nós oramos hoje, ó Senhor, para que nós possamos viver cada dia da nossa vida reconhecendo o valor da cruz, da obra da cruz. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Cada vez que você está diante da palavra de Deus, nós somos chamados ao arrependimento, mas não o arrependimento de ficar chorando, o arrependimento de mudança de mente. A palavra arrependimento no Novo Testamento é mudança de mente. Se até aqui você cria errado na justiça de Deus, metanoia, mude agora a sua revelação em relação à justiça de Deus. É a justiça que traz paz e alegria no Espírito Santo. Se essa palavra abençoou você, trouxe luz, então viva a partir de agora conforme essa verdade do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Viva conforme a sua nova natureza. Levante a sua mão, quero abençoar os irmãos. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa hora, ó Deus, dando graças ao Senhor por cada um dos irmãos que aqui estão, ó Deus, e foram expostos à Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, conceda a cada um deles espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dessa verdade, para que eles possam viver cada dia das suas vidas de conformidade com a nova criação que eles são,
conforme a nova natureza. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Eu oro hoje, Senhor, liberando sobre cada um deles a graça do Senhor Jesus, abundante graça, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimenta os irmãos que estão contigo aí, saúda ele e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Quão grande amor, mais alto que o céu, perfeito amor, mais fundo que o mar. O teu amor, mais forte que a